Olá, o Enquadrando o Tradutor, em novo formato, em razão da pandemia de Covid-19, é um programa de entrevistas da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada edição do programa conta com a presença de um tradutor ou de um estudioso da tradução. E o nosso convidado de hoje é o jornalista e tradutor Rogério Valdrigues Galindo. Rogério Rodrigues Galindo é jornalista e tradutor, responsável pela coluna Caixa Zero e fundador do Jornal Plural do Paraná. Graduou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 1999. Em 2013, recebeu o Prêmio ESSO, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro, pela série de reportagens Crime Sem Castigo. Em 2015, defendeu um mestrado em jornalismo, também pela Universidade Federal do Paraná, com a dissertação intitulada O Bem Possível, as críticas comunitaristas e perfeccionistas ao liberalismo de John Rawls. Rogério Valdrigues Galindo traduziu para o português diversos livros, entre eles Dicionário do Diabo, de Ambrose Bierce, pela editora Carambaia, Tarântula, de Bob Dylan, pela editora Tusquets, A Conexão Belarrossa, de Saul Bellow, pela editora Companhia das Letras, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, pela editora Antofágica, e o mais recente, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, de Ocean Vuong, pela editora Rocco. Obrigado, Rogério, por estar aqui. É um prazer tê-lo conosco em nosso programa. Imagina, eu que agradeço, uma honra aqui, até me sinto meio deslocado participando de programas acadêmicos aqui, quem sou eu, mas vamos lá, já que veio o convite, tô aí. Rogério, o prazer é nosso recebê-lo. Quando nós te convidamos para participar do programa, você pensou que estivéssemos te confundindo com o seu irmão, Caetano, que também é tradutor. Nesse momento, você acabou se auto-intitulando como um tradutor de rua. O que exatamente isso quer dizer? Não, é que eu, primeiro só para explicar, né, o Caetano, que é meu irmão, né, acho que quem está assistindo o programa provavelmente conhece, né, porque ele é um dos tradutores mais conhecidos de inglês no país, né, traduziu Ulisses, quase toda a obra do Joyce, né, vários outros autores importantes. Então ele é uma referência, não só para mim, mas para muita gente. Então eu sempre tenho essa brincadeira quando alguém escreve aqui me oferecendo uma tradução, eu digo, não, primeiro deixa eu ter certeza, você não está me confundindo com o Caetano. Então beleza. E a história de tradutor de rua, isso é uma brincadeira nossa, assim, porque eu tenho um primo que é muito engraçado, assim, quando perguntam se ele joga xadrez, ele diz, eu jogo xadrez de rua, né, não é aquela coisa assim que o cara leu, estudou aberturas e tal, ele joga acho que aquele xadrez moleque, aquele xadrez como se fosse a pelada do xadrez, né, assim, né, é uma brincadeira tal. E eu aprendi a fazer tradução na marra, né, eu nunca fiz um curso de tradução, nunca estudei letras, eu não tenho um arcabouço teórico. Eu sou um tradutor porque eu faço tradução, mas não porque eu me preparei academicamente para isso. Né? Eu faço porque eu gosto, faço porque aprendi fazendo. É nesse sentido, assim, uma coisa de ter aprendido meio que na prática, muito mais do que ter uma, um arcabouço teórico, assim. Então, por isso que eu até brinquei, assim, que eu me sinto meio deslocado aqui, porque vocês são estudiosos da teoria, da tradução e tal, então é muito provável que vocês saibam muito mais sobre o assunto do que eu, que sou um fazedor, um prático, um pedreiro, assim, nesse sentido. Assim. Rogério, nós assistimos a uma entrevista sua no YouTube para o canal Livrada. E nessa entrevista, você disse que o Caetano, o seu irmão, foi a sua maior influência para começar a traduzir. Então, nós gostaríamos de saber quem são os seus mestres, né, da tradução, ou seja, quem são aquelas pessoas cujo trabalho como tradutor te dá vontade de fazer igual, te inspira. Você poderia comentar com a gente? Bom, o Caetano, só para explicar, né, ele é irmão mais velho, né, eu tenho 45, ele tem 47, né, então sempre foi uma referência não só na tradução, mas é a minha principal referência de vida. Assim, a gente sempre teve uma relação muito boa. Ele é um cara intelectualmente impressionante. Então sempre foi para mim um cara que me ensinou muito. E a tradução foi uma das coisas em que ele me incentivou, me abriu portas e, enfim,
Se não fosse por ele, eu não seria tradutor. Então ele é a minha principal referência, até porque quando o bicho aperta aqui, eu me atrapalho com alguma coisa, às vezes é para ele que eu recorro. Eu penso, como é que você traduziria isso aqui? Ele também de vez em quando me pergunta, mas para cada 10 perguntas que eu faço, ele faz uma, né? Então a gente troca essas ideias, assim, e para mim é uma referência, de longe a referência mais importante, assim. Mas tem outras pessoas que, desde antes de eu traduzir, né, assim, quem gosta de livro e gosta de literatura estrangeira, você acaba sempre esbarrando em um ou outro tradutor que você vai pegando gosto e vendo que tem a sua importância, né? Eu acho que o primeiro tradutor que eu reparei, assim, que eu pensava, puxa, esse texto ficou bonito, mesmo não sendo na língua original, né? Foi o Hamlet, do Péricles Eugênio da Silva Ramos, que era um sujeito que né, nos anos 60, 70, acho, teve muita influência. Vocês devem saber muito melhor do que eu, né? Eu li o Moby Dick dele também, e foi um cara que eu lembro que me marcou, assim, como um tradutor que era importante, que eu achava que os textos ficavam bonitos e elegantes, assim. Dos de hoje, acho que, assim, até por influência do Caetano, assim, eu sou um fã do Paulo Henrique Brito, né, que é um grande nome, o Rubens Figueiredo, o Guerra e Paz dele é uma coisa absurda, né? Você parece que está lendo um livro que foi originalmente escrito em português, apesar de toda a dificuldade que imagino que seja traduzido russo. Tem vários, né? Assim, até é meio injusto assim você citar dois, três, assim, porque tem muita gente boa no mercado aí, muita gente boa fazendo. O Brito, inclusive, eu tenho uma espécie de trauma dele, porque já aconteceu umas duas, três vezes, assim, de me pedirem tradução de coisa que ele já fez antes. Ou, no caso da companhia, uma vez pediram, eles iam lançar dois livros do James Baldwin, né? Pediram um para ele e um para mim. Olha a responsa, né? Assim, você fazendo junto com o cara que é assim, o cara, né? Então, eu tenho um certo trauma dele, assim, de uma vergonhinha dele, assim, de às vezes ter que fazer alguma coisa que ele já fez, assim, é meio intimidador. Mas tem muita gente boa por aí, muita gente bacana. Rogério, para você, quais são os principais desafios de se traduzir literatura? E qual que é o maior desafio que você, como um tradutor, já enfrentou até hoje, né, traduzindo esse tipo de texto? Você poderia comentar com a gente e dar algumas dicas para o público que nos acompanha? Primeiro, deixa eu fazer um suspense aqui, dizer que o livro que eu estou traduzindo nesse momento, que eu não posso falar qual é ainda por motivos de contrato, assim, é o livro mais difícil que eu já traduzi. Assim, é muito complexo e eu estou me embananando bastante aqui, mas logo vai estar em público, daí eu posso falar. Mas dos livros que já saíram, que eu traduzi, eu acho que sem dúvida o mais desafiador, até porque foi um primeiro livro assim difícil e desse patamar assim que eu peguei foi o Vendido do Paul Beatty, que foi um dos primeiros livros que a Todavia publicou, né? Quando eles abriram a editora, eles lançaram 4 livros para inaugurar os trabalhos e esse era um deles. E é um livro bem complexo, assim, ou pelo menos eu acho, né? E que tem justamente alguns desses desafios que eu considero mais importantes, assim, que dois deles, que assim, talvez seja mais fácil de explicar, são as invencionices dele, né? Ele tem um cara que de vez em quando tem algumas palavras que ele cria, um neologismo aqui, outro ali, uma brincadeirinha vocabular que às vezes é difícil de você achar um equivalente em português. Então, essas coisas são complicadas. Eu gosto de fazer, assim, é tipo um desafio, né? Você achar uma palavra equivalente e tal. Mas às vezes é tenso, assim. E o mais difícil no caso dele, eu acho que não é nem isso. Eu acho que isso está presente em todo bom livro, assim. É você tentar fazer com que aquilo soe português, né? Eu acho que e soe português bom, português vivo, né? Como eu brinco assim, porque a coisa mais horrenda que eu consigo conceber numa tradução é que aquilo não pareça português, pareça um livro traduzido. Dá para você ver que aquilo não é um inglês mal falado em outra língua, assim, sabe?
Então, assim, você tem que evitar parecer um português muito engessado, parecer aquele português de acadêmico, né? Então tem que saber, é uma questão mais de ouvido, né? Eu acho que talvez o mais difícil para mim, assim, é você cuidar da eufonia da coisa, de você ter uma sonoridade bonita em português, é assim que as pessoas falam mesmo, assim, sabe? Assim, se aquilo fosse dito em português, é assim que as pessoas falariam. E a maioria das derrapadas que eu vejo de colegas, e minhas mesmo, né, que depois você vai lendo e vai percebendo, é quando você, justamente assim, você vai no automático e traduz aquela expressão em inglês por uma que não se usa em português de verdade, assim, só em português de mentirinha de tradução, assim. Esse acho que é o maior desafio, assim. E você poderia comentar um pouquinho sobre a diferença entre traduzir poesia e traduzir ficção? Olha, eu traduzi pouca poesia, né, na vida, assim, eu gosto, assim, mas não é a minha praia, assim, eu faço de vez em quando, assim, mas porque eu me sinto mais à vontade é a prosa, assim, eu sou um leitor mais de prosa do que de poesia, assim, então poesia para mim é sempre uma dificuldade extra, né, porque na prosa, a não ser um caso muito especial, tipo Joyce, né, assim, ou sei lá, um autor muito complexo, assim, o que você tem a fazer é isso que eu falei, é você traduzir aquilo de um jeito que a coisa pareça português. Então você tem que se preocupar com poucas coisas, é questão semântica, é questão vocabular, lexical, assim, mas não são muitas as escolhas que você tem que fazer. Agora, no caso de poesia, e principalmente, né, se você for pensar em poesia mais clássica, né, assim, metrificada, com rima, etc., assim, você tem muitas variantes que você precisa compatibilizar ao mesmo tempo, né? Então você tem que achar uma palavra que tenha 5 sílabas, que a terceira seja tônica e que diga aquilo semanticamente e que tenha, de preferência, uma literação e daí, assim, vira quase que como a gente brinca, eu e Caetano, assim, é quase jogar a palavra cruzada, né? Assim, ache uma palavra de 3 sílabas que tenha 2 S's, termine em ão e queira dizer, sei lá, assim, moral, que tenha a ver com princípios morais. Então daí você sai a cata daquela palavra, vai dormir pensando naquilo e no outro dia toma café pensando naquilo, até que ou acha, ou você desiste, ou pula da janela, né? São as 3 alternativas. Então, o número de variantes que você precisa compatibilizar, eu acho que é a grande complicação de poesia, de você ter que juntar tudo isso e fazer as coisas funcionarem, assim. E, além de tudo, a sonoridade tem que ser muito mais trabalhada de uma maneira muito mais meticulosa, né? Assim, na prosa, às vezes passa uma frase meio tropeçada, assim, pode passar, mas em poesia jamais, né? Sabemos que você retraduziu recentemente A Revolução dos Bichos, do George Orwell, pela editora Antofágica, e que também traduziu pela editora Rocco o romance Sobre a Terra Somos Belas por um Instante, do Ocean Vuong. Você considera que há alguma diferença no seu processo tradutório a encarar uma retradução de um clássico, como do Orwell, e traduzir um livro inédito de um autor contemporâneo como Vuong? Eu acho que, assim, cada um tem suas dificuldades, né? Assim, é diferente, para mim, pelo menos, né? No sentido de que, assim, um clássico, primeiro você tem que ter o respeito pelas traduções anteriores, né? E você tem que estar à altura delas, né? Não adianta você fazer uma tradução nova de um livro que já foi traduzido, se ela ficar muito pior, assim, qual é o sentido, né? É melhor deixar a anterior e pronto, né? Então, o Revolução dos Bichos até não tinha muitas traduções, mas agora com o Orwell entrando em domínio público, saiu uma fornada, né? Então você sabia que ia ter concorrência, você tem que ficar esperto ali, porque você sabe que aquilo. E no caso de um livro, um clássico, como é o Orwell, né, você tem que tomar cuidado assim também com as escolhas que você faz. Até um dia desse foi curioso, eu fiz uma live com 5 tradutores, eu não era um deles, eu era o mediador, assim. 5 tradutores que fizeram versões novas do 1984, do Orwell também, né?
E daí uma das perguntas que eu fiz assim foi como é que eles enfrentaram aquelas coisas que já viraram vocábulos correntes, né? Tipo o grande irmão, ou então a teletela, né? E daí cada um deles tinha uma solução diferente, que era seguir a tradução que já era mais conhecida ou não. Então foi divertido falar disso, assim. E no caso do Revolução dos Bichos, inclusive o próprio título, né? O Paulo Henriques Brito, desgraçado do Paulo Henriques Brito, também fez uma versão nova para a Companhia das Letras agora. De novo, peguei um livro que ele tinha acabado de traduzir, eu não li o dele, só de birra, mas ele, em vez de usar o título que ficou famoso em português, eles publicaram na companhia como A Fazenda dos Animais. Então você sempre tem que ficar pensando se você refaz, muda, ou se você segue aquela tradição. É uma brincadeira divertida, assim, em termos de tradição, conservadorismo, inovação, é bacana. E já quando o livro é novo, você está desbravando terra, né, que nunca foi mapeada, né? Ainda mais no caso de um autor como o Ocean Vuong, que é um cara que tem características muito peculiares, né? Um imigrante, o inglês dele é bem peculiar. Ele nasceu, né, não nasceu no Vietnã, ele é de uma família vietnamita, mas ele nasceu num campo de refugiados nas Filipinas, se eu não estou enganado. Então, ele é um cara que tem uma trajetória muito, muito particular, e também ele tem, não só o fato dele ser jovem, né, ele é muito mais novo do que eu, por exemplo, mas ele tem toda uma relação com a cultura gay, queer, então tem uma série de predicados assim que você tem que prestar atenção na hora que você está traduzindo, e não tem uma bengala, né? Vamos supor que no Orwell eu tivesse uma dificuldade, eu posso ir lá dar uma espiadinha, ver como é que o Brito resolveu, ou como é que o fulano antes dele resolveu. No caso do Vong, meu amigo, é você e Deus, assim, né? Então não tem onde você se apoiar, né? Não tinha nem tradução, sei lá, para outro idioma para você, porque tinha acabado de sair, assim. Então, eu tenho até mais medo, às vezes, de pegar coisa nova, assim, porque às vezes você pode não perceber uma coisa, né? Um jogo de palavras, uma brincadeira, e se você não vai ter alguém para te apontar aquilo, porque por exemplo, eu acabei de traduzir um livro aqui que não saiu no Brasil ainda, não posso falar também, mas é um livro que assim, ninguém leu ainda no Brasil. Nem o editor do livro leu ainda, assim, aqui no Brasil. Então, eu acho que eu fui, sei lá, talvez a única pessoa que tenha lido. Eu não tenho para quem perguntar aquilo. Então, eu fico mais tenso com isso. Rogério, você fundou o jornal digital Plural. Qual o papel que a tradução ocupa no jornalismo digital contemporâneo e, mais especificamente, no jornal Plural? Eu acho que em vários veículos, assim, isso tem um papel muito importante, até porque parece discurso pronto, assim, mas em tempos de globalização, né, você tem muitas coisas que estão sendo produzidas em outros jornais fora daqui, que podem ser úteis, importantes, interessantes, assim. No nosso caso específico, não faz muito sentido, porque a gente faz cobertura local, né, é um jornal voltado para Curitiba, que é a cidade onde a gente fundou o Plural, onde eu moro, e então a gente não vai ter ninguém escrevendo em inglês sobre Curitiba, né? Porque fora de Curitiba ninguém sabe que Curitiba existe. Então não faz muito sentido a gente traduzir coisas. Talvez na área literária, justamente, né? A gente possa publicar alguma coisa, traduções de inéditos ou coisa assim, mas de notícia mesmo, de artigos, tal, assim, não faria muito sentido. A gente ainda não tem um programa de uma editoria, por exemplo, assim, que a gente publique traduções, assim, mas sabe que é uma boa ideia, podia ser legal. O Enquadrando o Tradutor termina aqui, e agora vocês ficam com a leitura do poema Someday I Will Love Ocean Vuong, do escritor Ocean Vuong, em inglês, e a tradução Um Dia Eu Vou Amar Ocean Vuong, feita pelo Rogério Galindo, em português. Someday I will love Ocean Vuong. Ocean, don't be afraid. The end of the road is so far ahead, it is already behind us. Don't worry. Your father is only your father until one of you forgets. Like how the spine won't remember its wings, no matter how many times our knees kiss the pavement. Ocean,
Are you listening? The most beautiful part of your body is wherever your mother's shadow falls. Here's the house with childhood whittled down to a single red tripwire. Don't worry. Just call it horizon, and you will never reach it. Here's today. Jump. I promise it's not a lifeboat. Here's the man whose arms are wide enough to gather your living, and hear the moment, just after the lights go out, when you can still see the faint torch between his legs. How you use it again and again to find your own hands. You asked for a second chance, and are given a mouth to empty out of. Don't be afraid. The gunfire is only the sound of people trying to live a little longer, and failing. Ocean, ocean, get up. The most beautiful part of your body is where it's headed. And remember, loneliness is still time spent with the world. Here's the room, with everyone in it. Your dead friends passing through you like wind through a wind chime. Here's a desk, with the gimp leg and a brick to make it last. Yes, here's a room, so warm and blood close, I swear, you will wake and mistake these walls for skin. Um dia eu vou amar Ocean Wong. Ocean, não tenha medo. O fim do caminho está tão adiante que já ficou para trás. Não se preocupe. Teu pai só é teu pai até que um de vocês se esqueça. Como a espinha não se lembra de suas asas, não importa quantas vezes nossos joelhos beijem o chão. Ocean, você está ouvindo? A mais bela parte do teu corpo é qualquer uma onde recai a sombra da tua mãe. Eis aqui a casa, com a infância reduzida a um único cabo vermelho. Não se preocupe. Só chame isso de horizonte, e você jamais vai alcançá-lo. Eis o hoje. Pule. Prometo que não é um bote salva-vidas. Eis o homem que tem braços amplos o bastante para agarrar tua partida. E eis o momento, logo após as luzes se apagarem, em que ainda se vê a tênue tocha entre as pernas dele. Como você a usa de novo e de novo para encontrar as próprias mãos. Você pediu outra chance e recebeu uma boca para esvaziar. Não tenha medo. O tiro é só o som das pessoas tentando viver mais um pouco e fracassando. Ocean, Ocean, levante. A mais bela parte do teu corpo é para onde ele vai. E lembre, a solidão não deixa de ser tempo que você passa com o mundo. Eis a sala com todos dentro. Teus amigos mortos, passando por você, como o vento passa por sinos. Eis uma escrivaninha, com a perna bamba e um tijolo, para fazê-la durar. Sim, eis uma sala tão quente e quase sangue, que eu juro, você vai acordar e confundir essas paredes com sua pele. Muito lindo esse poema. Ah, ele é muito bom. Na verdade, ele lendo, ele fazendo a leitura é muito impressionante, porque ele é uma figura franzina, magrinho, assim, ele fala com uma voz frágil, assim, parece que você fica achando que ele vai desmoronar durante a leitura, assim, de tão pequenininho que ele é, assim. É uma figuraça, assim, um bom camarada. Eu ouvi no link que você mandou e como eu estava pesquisando você, eu vi vários outros livros e eu me interessei muito por ele. Então eu já quero ler sua tradução também. Ah, legal. Eu mando o Porque... PDF, não conto para editor. Assim. Tá gravando aqui. Não, mas ele mora fora. A Clélia vai editar. Ele mora no Canadá, acho, né? O Pedro, acho que é, sei lá, Suíça, algum país rico aí. Assim. É um país rico. Nossa, mas ele é bem interessante, assim, bem legal. Gostei muito dele. Vou ler as coisas. Ah, legal, legal. E gente, obrigado mesmo aí pela oportunidade, pela lembrança. Eu fiquei feliz.